um posicionamento do pai, né, na família, né, assim, eles abraçam, eles dizem o que tem que ser feito e aquilo que não tem que ser feito, né, tem um efeito psicológico muito grande, porque por muitas pessoas que estão dentro dessas igrejas ou de outras religiões, aí eu posso colocar todas, às vezes tem uma questão familiar fragilizada. Figura de autoridade. Bom, eu dei uma lapidada rápido aqui, quem quiser fazer pergunta, e depois eu vou me deixar disponível aqui. Janine, perfeito, é bom ouvir isso. Deixa eu só te fazer vamos lá, perguntas, agora eu vou começar, né? É só botar uma questão para você. Eu costumo dizer, eu não sei se isso está escrito em algum lugar, mas eu costumo dizer que a crença da pessoa, aquilo em que ela deposita a sua confiança, a sua crença, eu sempre costumo dizer que isso é o ego divinizado. Porque a pessoa, ela defende a sua crença tão apaixonadamente que ela não consegue manter uma discussão, por exemplo, no campo das ideias, aquela coisa platônica. Não consegue. É impressionante como a pessoa se irrita, porque ela é como se ela estivesse protegendo o próprio ego dela. Então, quando ela deposita confiança na esperança de um dinheiro, uma fortuna que vai vir, e você vem com um balde de água fria em cima dela, elas ficam muito agressivas. Até porque os gurus, eles colocam que quem não acredita é trevoso, não está vibrando no positivo, você tem que se afastar dessas pessoas. Claro, qualquer um com lógica funcionando não vai concordar com isso. E é por isso que eles pregam esse tipo de coisa. E eu falo, gente, é difícil você tentar usar lógica e racionalidade quando isso foi preenchido pela fé, pelo Deus do impossível, que é dono da prata e do ouro, e vai conceder à pessoa essa bênção. Então eu sempre falo, gente, o confronto não é boa. Entra no barco da fantasia da pessoa, lá dentro você vai semeando as dúvidas aos poucos, mas sem pressa. Eu queria que você comentasse sobre isso, para saber se esse procedimento está correto, se é aconselhável, isso de uma maneira geral. Porque quando você estiver consultando pessoas individualmente, aí você vai lá na raiz e vai ver quais são os problemas que a pessoa teve e tal. Mas de uma maneira geral, isso está correto? Está correto avisar que é bom que você não confronte diretamente, que você tem que entender e por dentro começar a corroer essa crença dela, porque uma seita só acaba quando você mata o seu líder. Então você não tem como matar tantos vagabundos aí. O que você tem que fazer é matá-lo na cabeça da pessoa. Isso é trabalhoso, né? Fala aí, Janine. Então, como você estava falando no início, né, assim, o ego, quando ele está alinhado, né, como eu falei com as outras instâncias, ele se adapta à realidade, né, assim, a pessoa faz juízo crítico da realidade, né. Então, quando ele não tá ok, ele tende a cair em armadilhas, digamos assim, entende? E assim, como a gente sabe, né, eles agem com o psicológico das pessoas, eles estudam isso, eles entendem o cérebro, eles estudam o comportamento humano, e aí quando esse ego está fragilizado, ou seja, ele está à deriva, ou ele não está assimilando de forma correta, fazendo um juízo daquilo que é correto, daquilo que é certo, aí, de fato, as pessoas tendem a cair. Claro que a gente sempre leva em consideração, mesmo a psicologia sendo uma ciência que estuda o comportamento humano, a gente sabe que a fé é um pilar importante do ser humano, né? A gente sabe disso e a gente nem critica isso. Porém, a fé que não faz juízo de uma realidade não significa que a pessoa está em bom estado psicológico, né? Então, como eles tendem, né, a estudar, eles estudam o comportamento humano e eles sabem, que a gente sabe dentro da psicologia, eles sabem também, né, que a ganância humana, eu não vou nem dizer a ganância humana que todo mundo que caiu no golpe está ganancioso por dinheiro, não é isso, mas assim, as pessoas têm sede de resolver problemas de saúde, têm sede de resolver uma questão familiar, às vezes uma melhoria de vida, faz parte do ser humano. Se a gente for lembrar da pirâmide de Maslow, né, a gente sabe que tem lá, as pessoas vão galgando as melhorias de vida, né, então isso existe, as pessoas querem um pouco mais. Então quando eu falo dessa ganância, é por aí, são as necessidades que as pessoas querem, mas eles entendem, porque como eles jogam com dinheiro, né, e assim, o dinheiro hoje é uma questão, é uma moeda hoje em dia que não é nem só dinheiro, né, o dinheiro hoje em dia é uma moeda muito grande, é muito mais que o valor que ela tem, porque ela direciona famílias, ela direciona cargos, enfim, é um negócio muito grande, dinheiro hoje em dia tem um peso muito grande, então eles agem exatamente nesse ponto, né, então assim, eles exploram
exploram essa ganância mesmo deles, né, através dessas vantagens alucinógenas que a gente vê, né? Eles se comportam como figura de autoridade, né, e dentro da psicologia como se fosse um posicionamento do pai, né, na família, né, assim, eles abraçam, eles dizem o que tem que ser feito e aquilo que não tem que ser feito, né, tem um efeito psicológico muito grande, porque por muitas pessoas que estão dentro dessas igrejas ou de outras religiões, aí eu posso colocar todas, às vezes tem uma questão familiar fragilizada com essas instituições principais, que são os pais, e aí por muitas vezes fragilizados dessa vida louca que todo mundo vive, eles vão para essas instituições religiosas e essas fazem esses papéis. E aí eles entram com uma luva, porque vem fragilizado, alguém diz que vai melhorar a sua vida, e aí coloca em xeque o dinheiro, e aí a coisa começa a tomar uma proporção muito grande, né? Então essas pessoas têm uma carência afetiva muito grande, que são essas pessoas as vítimas, né? Como eu falei, né, essa questão da autoestima muito baixa, né? E é uma característica muito grande também, porque eu já vi também em consultório essa fragilidade do momento. Às vezes é familiar, é uma história da família, uma família complexa, conturbada, enfim, mas às vezes é uma fragilidade do momento, como alguém internado e precisar do dinheiro, né? Então, assim, quando a gente vai ver, é um baú muito fundo, com muitas coisas, né? Eles exercem esse poder da religiosidade, né? Essa obediência que as pessoas têm que ter, aí eles embolam junto com o dinheiro, junto com o status que você vai ter. Quando você vai ver, você tem pessoas, golpistas, vendendo a imagem dessa super perfeição, como se essas pessoas que seguem, né, vão também atingir essa perfeição. Então, é mais ou menos por aí, né, como eles conduzem. Não estou aqui falando, né, Max? O Max sabe 300 mil vezes mais do que eu, mas é o efeito psicológico que eles levam e que depois cai na doença afetiva, emocional desses pacientes, né? Então, aqui, é isso que eu quero trazer para que a gente possa dar orientação para algumas pessoas, né, que têm familiares numa condição realmente muito ruim e talvez como conduzir ou como se comportar ou como... Eu acho que você, Max, tem a habilidade na questão, talvez, de grupo, dessa experiência, mas eu estou falando aqui dessa experiência de desespero, né, de como lidar com o desespero, enfim.